Sexta-feira, 16 de março. Confira os destaques desta edição. O desinteresse dos jovens quando o assunto é política. Em São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentaram pela Taça Rio Sub-20. E ainda, a funkeira Valesca lança novo clipe no Rio de Janeiro com a participação do MC TH. O TV Uva Notícias começa agora. Uma nova lei prevê cotas para mulheres que se candidatarem a cargos políticos. Entenda na reportagem de Letícia Spala como essa lei vai funcionar e quando ela entra em vigor. O movimento sufragista que se iniciou no Reino Unido e nos Estados Unidos completa 100 anos esse ano. O sufrágio feminino buscava o direito ao voto para as mulheres no período de pós-revolução industrial. Sei o básico sobre o movimento, mas não estudei profundamente todos os detalhes históricos desse movimento, mas eu sei da importância e foi um movimento de luta das mulheres pelo voto e na época da Revolução Industrial, tem uma noção mais geral sobre o assunto. Coisas mudaram, mas não tudo. Sabe? Teve um avanço, claro que a sociedade hoje é bem mais avançada do que adiante, mas não é tão avançada quanto deveria ser. E é uma coisa gradual. Essa questão do voto feminino, hoje em dia as mulheres podem votar, podem se eleger, mas elas são sempre a minoria no número de candidatos, apesar de ser a maioria no número de pessoas da população, a maioria da população brasileira é mulher, e a minoria dos candidatos é mulher, então a questão de representatividade aí é bem errada. Então, assim, é uma coisa que tá indo, né? Já conseguiu ter uma presidente mulher que, por diversos fatores, né, não deu certo, mas, assim, é uma coisa que vai melhorando com o tempo, sabe? Tem que pensar positivo, que a sociedade vai crescer um dia. Ter uma iniciativa, essa cota, só mostra quantas coisas não funcionaram como deviam ter funcionado, não aconteceram como deviam ter acontecido. De precisar ter uma cota para mulheres, para elas estarem presentes nas eleições. Mesmo depois de um século de conquistas, mulheres ainda encontram muitas dificuldades de ingressar no atual cenário político. Segundo a lei de cotas, candidatas mulheres devem preencher no mínimo 30% das vagas eleitorais. Em 2016, as mulheres representaram 86% dos 18,5 mil candidatos que não receberam votos nas eleições. Segundo a professora de História Elisa Goldman, ainda falta uma afirmação feminina na sociedade em geral. A mulher ainda precisa afirmar, né, que ela está em igualdade de direitos, ela está em igualdade de condições, né, ela tem a mesma capacidade intelectual, profissional, né, de ocupar determinados cargos e funções. Então parece que a gente ainda precisa, em 2018, afirmar aquilo que é óbvio. Eu sou absolutamente a favor que o Brasil olhe de frente para isso e que a gente continue, né, numa política infelizmente afirmativa, uma necessidade histórica. A gente tem aí uma longa trajetória para tentar minimizar e reverter essa discriminação, mas que ela existe, ela existe. A gente tem um histórico, desde a conjuntura do início da República, do advento da República, de uma não participação da mulher no processo eleitoral, né? Então as mulheres só poderiam votar a partir dos anos 30, a partir do governo Vargas. Então a gente tem um longo histórico de ausência de participação da mulher, não só no pleito eleitoral, como na política de maneira geral. Ainda sobre política, as eleições que vão definir os novos deputados, senadores e o presidente do Brasil se aproximam. Mas uma questão é levantada em meio às polêmicas que cercam os possíveis candidatos. Qual é o nível de interesse e conhecimento dos jovens? Você verá na reportagem de Lucas Farias como a juventude brasileira está imersa no meio político. A alienação do jovem, quando o assunto é política, só cresce. O desinteresse está cada vez maior. A que podemos atribuir isso? O professor de política Daniel Nunes diz que a principal causa disso é a busca de satisfação própria, ao invés de um pensamento coletivo. Esse desinteresse é, em grande medida, causado pelo identitarismo, pela busca de satisfação própria em detrimento da comunidade. E isso está inserido numa questão de consumismo, do capitalismo tardio, está inserido numa questão de brutalização da sociedade, em que a vida vale pouco, cada um tenta chegar vivo em casa, acaba se tornando algo importante mais do que a discussão política, certo? E isso causa um desinteresse, ou seja, as pessoas falam de política,
mas não se aprofundam para saber o que realmente está acontecendo ali. A desconfiança sobre os candidatos também é um motivo forte para o desinteresse. Porém, o jovem Fábio acredita que, mesmo com esse problema, pesquisar sobre quem votar é o melhor caminho. É muito difícil acreditar neles, mas é importante sempre pesquisar, então eu faço algumas pesquisas até para saber sobre os projetos e ter um voto consciente quando for votar. A alienação dos jovens e o descaso sobre quem eleger para comandar o país é evidente. O jovem Márcio mostrou o descaso em relação ao tema. Não pesquiso sobre os candidatos, só um pouco assim antes para saber mais ou menos o que cada um apoia. Mas a minha pesquisa mais é no boca a boca, ver o que as pessoas que entendem mais de política sabem, conversando sobre, eu acabo entendendo mais. O voto consciente é um dever não só do jovem, assim como de cada cidadão. E devemos fazer direito, para não acabar preso ao sistema. A África é tema da nova exposição do Centro Cultural Banco do Brasil. Um panorama da arte contemporânea e da identidade do continente pode ser visto através da produção de 18 jovens oriundos de 8 países africanos. Você confere mais sobre a mostra na matéria de Maiara Mesquita. Uma das mais completas exposições sobre a África, suas diversidades culturais e identidade moderna, está em exibição no Centro Cultural Banco do Brasil. Ex-África reúne 80 obras de 18 artistas africanos e 2 brasileiros. O CCDB já fez uma exposição sobre a África no início dos anos 2000 e era essa África mais mitificada, né? Com objetos, com vasos, utensílios, máscaras, e dessa vez a gente está recebendo uma exposição de arte contemporânea. Então receber uma exposição com esse cunho deu um outro tom para esse entendimento de África que a gente tem geralmente. A apresentação está trazendo uma África muito mais diferente do que a gente está acostumado a receber, a perceber também. Traz um outro cunho do que a gente entende de África. Não é essa África só tribal, mas é uma África que está viva, que está contemporânea, que está também seguindo os nossos meios, né, de produção. O Educativo preparou 2 salas que se conectam com a exposição. A primeira sala é uma sala para contação de histórias e acolhimento dos grupos. E a segunda sala é uma sala que tem as atividades educativas. Então tem uma atividade de um jogo de tabuleiro gigante, uma outra atividade de stop motion com palavras africanas que estão dentro da nossa cultura e a gente não necessariamente sabe o significado delas, então é para criar essa história, e uma outra atividade que é de música com bases de maculelê e funk, que a pessoa pode criar a sua própria música a partir disso. A arte é uma maneira de incluir a nossa história e explicitando os aspectos relevantes que isso tem para o povo brasileiro. Viva a África, viva o Brasil, sem desmerecer o papel da Europa, é claro. O mecanismo em si, por ser uma cultura em ascensão, tanto na literatura quanto na mídia brasileira, foi o que me motivou bastante a conhecer, até para ter uma noção, porque hoje em dia a gente ouve muito falar das coisas, mas entender mesmo pouco. A exposição é marcada por uma diversidade cultural e interações. Ela acontecerá até o dia 26 de março, de quarta a segunda, de 9 da manhã às 21 horas. Venha conferir! No último dia 8, a cantora de funk Valesca lançou um novo clipe chamado Desce um Gin em uma boate no centro do Rio. Veja como foi a festa de lançamento na reportagem de Luiz Paulo Valcir. Desce um Gin. Este é o mais novo trabalho da cantora Valesca, que gravou a maior parte do clipe em uma boate no centro do Rio. Na festa de lançamento, a funkeira cantou a nova música com o MC TH, que também participa do clipe, além de receber o amigo DJ Malboro. Valesca falou sobre a música e a escolha do local para a gravação do clipe. O gin foi uma bebida que eu comecei a conhecer, que todo mundo já conhece bem antes. E eu passei a conhecer porque eu não bebia. E quando eu comecei a beber, eu falei, nossa, é muito gostoso, né? Aí eu comecei a frequentar as boates pra me divertir mesmo, entendeu? E eu vi a pessoa com um combo de gin. Aí eu falei, caraca, isso vai pegar, o gin tá vindo com tudo. E esse clipe tem tudo a ver com a noite, né? A boemia, Rio de Janeiro, entendeu? TH falou sobre como recebeu o convite para participar do novo clipe da Valesca. Quando eu recebi o convite eu fiquei lisonjeado pra caramba porque é satisfatório. Você vê um ícone do funk te chamar pra fazer uma música conjunta, é legal pra caramba. Depois de Beijinho no Ombro, a cantora Valesca espera que o novo single Desce um Gin também ultrapasse a marca de 85 milhões de visualizações na internet.
Os casos confirmados de febre amarela no Rio de Janeiro colocaram o estado entre os protagonistas nesta situação. Apesar das campanhas de vacinação, boa parte da população hábil a tomar a vacina ainda não se preveniu. Entenda melhor esses números na reportagem a seguir. Desde que os casos se tornaram frequentes, a febre amarela é uma grande preocupação, tanto da população quanto do governo. O surto de casos atinge principalmente as metrópoles da região sudeste, um total de 920 casos e 300 mortes em todo o Brasil desde julho de 2017, segundo dados epidemiológicos do Ministério da Saúde. O Rio de Janeiro é um dos protagonistas desse surto, atrás apenas de Minas e São Paulo. Ao todo foram 123 casos confirmados, 53 sob investigação e 49 óbitos. Já no quesito letalidade, entre os estados mais atingidos, o Rio ocupa a primeira colocação. No estado, os municípios de Angra dos Reis e Valença foram os mais afetados pela febre amarela até o momento. As campanhas de vacinação objetivam proteger o maior número de pessoas contra a doença. A meta do Ministério da Saúde é alcançar 95% da população elegível, cerca de 22,7 milhões de pessoas. No entanto, essa meta ainda está difícil de ser alcançada. No Rio, especificamente, 71,5% das pessoas aderiram à campanha, abaixo, por exemplo, do estado de São Paulo, onde 90% das pessoas já estão vacinadas. O universitário Junei Freire não tomou a vacina por não sentir confiança na campanha do governo. Eu não estou entendendo a procedência dela, eu estou achando algo muito desorganizado, sabe? Alguns institutos falam uma coisa, outros órgãos falam outra, mas o próprio governo que tinha que dar algo concreto desde o início, não aos poucos, divulgar aos poucos, não fez. Já o técnico de sistemas Rafael Jesus também não tomou a vacina por se sentir protegido do vírus ao estar longe das áreas de risco. Ele ainda afirma que tem medo da reação que poderia ter a vacina. Eu não achei necessário, porque eu não estou numa zona de risco, né? E nem pretendo ir para nenhum lugar com zona de risco, por isso eu vi que decidi não tomar vacina, né? Li alguns casos, né? E vi nas redes sociais, mídias, de algumas pessoas que tiveram a reação alérgica e até morreram. Por isso eu decidi não tomar também, né? O professor e doutor Edmilson Migovski, presidente do Instituto Vital Brasil, destacou algumas características da situação epidemiológica da febre amarela no Brasil. Em relação às áreas de risco no país, isso é muito dinâmico. Rio de Janeiro, São Paulo, ou boa parte de São Paulo, até pouco tempo não era área de risco. Hoje já é algumas áreas, como por exemplo Teresópolis, Petrópolis, Macaé, Angra dos Reis. A gente tem que ficar muito atento em relação a isso. É por isso que a gente vem recomendando de uma forma mais contundente a vacinação, porque você pode estar inserido hoje numa área que não é considerada de área de risco e amanhã depois migrar para uma região de risco. Os eventos adversos pós-vacinação, também conhecidos como EAPV, são qualquer ocorrência médica indesejada após a vacinação e que não necessariamente possui relação com o uso da vacina. Esses eventos podem ser classificados em graves e não graves. De 25 de janeiro a 4 de março deste ano, foram notificados 886 EAPVs nos estados da Bahia, Rio e São Paulo com a dose padrão da vacina da febre amarela, com 20,8% de eventos adversos graves. No mesmo período, foram notificados 524 EAPVs nos estados do Rio e São Paulo com a dose fracionada. Quanto à gravidade, ocorreram 77 casos. Os dados apresentados são casos notificados e ainda se encontram em investigação para conclusão, sendo passíveis de alterações. O professor ainda mencionou os riscos da vacina, mas também chamou atenção para o custo-benefício da prevenção. A vacina é produzida com vírus atenuado, vírus enfraquecido. Então, algumas pessoas que têm baixa imunidade, por exemplo, pessoas em quimioterapia, radioterapia, câncer, AIDS mesmo, não é o soro positivo não, são pessoas que têm a imunidade comprometida e esse vírus, ainda que enfraquecido, ainda que atenuado, ele pode entrar e se replicar e causar a febre amarela. Então, como todo e qualquer produto imunobiológico, tem os seus efeitos adversos, porém menos frequentes do que a doença. Entre as 4 linhas, na arquibancada e até mesmo nos estúdios, mulheres sofrem com assédio sexual. Na reportagem de Júlia Barreto, mulheres relatam as dificuldades encontradas em ambientes onde os homens ainda se sentem dominadores.
O século é 21, mas o assédio sexual no ambiente esportivo, dentro e fora das quadras, ocorre de forma mais frequente do que muitos imaginam. É o que afirma a gandula do Vasco, Luísa Nunes, de 20 anos. Foram diversas vezes. Já aconteceu comigo dentro de campo, enquanto eu trabalhava, aconteceu nas arquibancadas, enquanto eu torcia, aconteceu do lado de fora do estádio, quando eu fui abordada por policiais me assediando. Todo jogo que eu trabalhar, toda vez que eu estiver na arquibancada do estádio, alguma coisa vai acontecer e eu já saio de casa preparada psicologicamente, fisicamente para isso. Eu sinto um pouquinho de esperança em saber que a gente está crescendo a participação da mulher e os homens têm se policiado um pouco mais, apesar de não estar nem próximo do que deveria ser o ideal. Eu acredito que num futuro, talvez não tão próximo assim, a gente consiga uma relação mais igual. Eu não digo nem de igualdade, mas um pouco mais igual. Nos jogos de futebol, a presença do público feminino ainda é pequena se comparada à quantidade de mulheres que gostam do esporte. Isso acontece porque muitas se sentem ameaçadas pela grande quantidade de assédio que acontece nos estádios brasileiros. O esporte é uma importante atividade física que tem como um de seus objetivos incentivar a coletividade. Nas torcidas ou no campo, todas as mulheres merecem respeito e liberdade para torcer da maneira que desejam, sem medo da repressão masculina. É o que conta a torcedora Carolina Santos. Eu nunca fui sozinha no estádio, nem imagino como é ir sozinha no estádio. Eu acho que, além da insegurança que a gente tem, estar num lugar onde acontece muita briga, tendo essas coisas de assédio ainda, pior. Sozinho, eu acredito que a gente possa ir atrás disso, a gente não pode ficar omitindo as coisas, a gente tem que ir atrás de conseguir mudar essa situação e a gente um dia vai ter, com certeza, o direito de ir e vir em qualquer lugar, tanto como os homens. O assédio não ocorre somente dentro do campo, mas também em todo o meio esportivo, até mesmo no jornalismo. Isso é o que nos conta a jornalista Vanessa Rich. Os jogadores, eles partem do princípio, e os técnicos também, de que você tá ali porque você quer alguma coisa além, né? Então eu já levei todo tipo de cantada, do tipo, você conhece a Bahia? Eu tô indo pra lá de férias, quer ir? Falei, não conheço, então, tem um hotel 5 estrelas, coloco no quarto lá, fica à vontade. Nesse nível, assim, sem um oi, boa tarde, qualquer tipo de conversa, tá? E eu acho que a maneira como você se posiciona é o que diz pro outro qual é o seu propósito e até onde ele pode ir. Então eu acho que eu conquistei o respeito das pessoas, principalmente nesse ambiente do esporte, porque eu consegui me colocar bem, eu consegui mostrar que eu estava ali para trabalhar. E é assim que a gente conquista, né? A audiência, é assim que a gente conquista o respeito dos outros. Vasco e Botafogo se enfrentaram pela Taça Rio Sub-20 em São Januário. O jogo marcou a estreia do novo treinador da equipe Cruz Maltina. Veja como foi a partida na matéria de João Pedro Isidro. Em partida válida pela terceira rodada da Taça Rio Sub-20, o Vasco venceu o Botafogo por 2-1 em São Januário. O time da casa começou pressionando e abriu o placar logo cedo. Aos 8 minutos, Lucas Santos cobrou o escanteio, Hugo Borges desviou e Miranda subiu sozinho para cabecear para o gol. O Botafogo cresceu no jogo, mas as chances paravam na defesa vascaína. No início do segundo tempo, veio um empate. Após rebote, o volante Rickson aproveitou e deixou tudo igual. O Glorioso quase virou. Em jogada pela esquerda, Luan Dorizete serviu Matheus Jorge, que chutou por cobertura, mas o lateral esquerdo do Vasco, Luan, salvou em cima da linha. O gol da vitória Cruz Maltina saiu aos 42 minutos da segunda etapa. Lucas Santos, um dos destaques da partida, fez jogada pela direita, lançou João Pedro na esquerda, que cruzou para Léo Reis completar. O atacante falou sobre a vitória. Foram 2 partidas e a gente tropeçou. E na segunda com o time pequeno. A gente controlou o jogo na segunda partida, mas não conseguiu. Poderia ser qualquer um que poderia ter feito o gol, que é o mais importante, que seria sair com a vitória. Mas ele conseguiu sair com a vitória, é isso que interessa. Autor do primeiro gol, o zagueiro Miranda voltou de lesão que sofreu contra o mesmo Botafogo na semifinal da Taça Guanabara. O jogador atribuiu sua rápida recuperação ao Capres, o centro avançado de prevenção, reabilitação e rendimento esportivo do Vasco da Gama. Como você falou, vi de lesão, mas que é na semifinal contra o mesmo Botafogo que jogou hoje. O Vasco tem um trabalho muito forte aqui no Capres. Valeu, Miranda! Fiz um trabalho bem positivo, bem intenso para poder estar bem no jogo hoje. O lateral direito do Botafogo, Fernando, falou sobre a derrota para o Vasco e a preparação para o próximo jogo contra o Flamengo. A gente tem criado bastante, mas não tem conseguido tornar em gol. Isso acho que tem sido a nossa maior dificuldade. Tomamos mais um gol no final da partida e não pode isso acontecer. Mas acho que a gente está no caminho certo, a gente ainda tem muito para evoluir e acho que esse ano a gente ainda vai colher bons frutos. O clássico a gente não tem o que esperar, né? Clássico é clássico, pode acontecer de tudo, mas a gente está preparado, vamos ver o que a gente errou nesse jogo e corrigir para o próximo.
O técnico Marcos Valadares falou sobre a sua recente chegada ao clube e sobre a sua primeira vitória justamente num clássico. Nesse primeiro momento a gente tem que ainda entrar num equilíbrio emocional, de se conhecer melhor, de ter uma confiança entre grupo e treinador e comissão técnica, né? Outros membros também estão chegando. Então esse primeiro momento é a gente achar esse ponto, achar esse equilíbrio e, claro, aos poucos também, aí dentro de campo a gente, com os treinos, poucos treinos que teremos, a gente conseguir ajustar aquilo que a gente pensa. E eu acho que a equipe cresceu, aí a gente conseguiu ter mais a bola, conseguimos assustar um pouco mais o Botafogo. E apesar de tomar um gol lá numa infelicidade, mas a gente conseguiu no fim fazer o segundo gol e sair com a vitória, que era importantíssimo para a gente nesse momento. O próximo compromisso do Vasco é contra o Madureira, sábado às 10 horas em São Januário. Já o Botafogo pega o Flamengo na Gávea no mesmo horário. O TV Uva Notícias fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais informações do Brasil e do mundo. Não deixe de acessar as nossas redes sociais e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.